Então, vamos ver se a gente consegue hoje fazer a nossa reunião. Gente, se o computador der problema no meio, a gente para, eu prometo que eu repito de novo, mas o tema que a gente tem que seguir hoje, olha lá, começou a dar problema aqui. O tema que a gente vai seguir hoje, eu estou devendo para vocês, que eu vi, eu já estou pensando nesse assunto já faz um tempo, e o que acontece? Ok, e o que acontece? É uma realidade que a gente está vendo no mundo. Peraí. Aqui. É uma realidade que nós estamos vendo e que a gente só vê notícia ruim. Você abre a televisão, é só notícia ruim. Você abre o jornal, é só notícia ruim. Então, você ouve falando assim, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, porque o diabo é o príncipe desse mundo, porque não sei o que, gente, eu estou cansada de ouvir isso, tá? E se nós formos ver, o mundo não está tão perdido assim, a diferença é que o mal faz mais barulho, vocês já viram falar disso, o mal faz mais barulho, as notícias ruins é que chegam primeiro, então tudo depende, a imagem que você vai ter depende de onde está o seu foco. Então, veja bem, aonde você está olhando? Tem uma historinha que hoje eu não vou conseguir colocar as imagens, que meu computador resolveu dar pau aqui, mas é uma imagem que dois caras numa janela, um está olhando para a parede e está descrevendo uma coisa maravilhosa, e o outro está olhando para a natureza de óculos escuros, né? Então, na minha família sempre teve essa expressão, tira o óculos escuro, vamos ver o que tem de bom no mundo para você ver. Então, o que acontece? O mal faz mais barulho, tá? Então, a gente escuta, o mundo está perdido, não tem mais gente para a humanidade, a maldade multiplicou de uma forma tremenda, é pai matando filho, é o apocalipse, é o fim dos tempos, é filho matando pai, é a fome, é as criancinhas lá da África morrendo de fome. Gente, desde os primórdios, desde lá do começo, já houve notícia que a humanidade está se deteriorando. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos o mundo se perdendo, as pessoas exteriorizando as características más. Então, nós vemos isso e, na boa, você acha que tudo está ruim? Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí você fala, nossa, mas Deus se arrepende? O que aconteceu no dilúvio? O dilúvio cresceu a humanidade, Deus criou a humanidade cresceu. Chegou um dia que Deus falou, para, vou acabar com todo mundo. Aí ele olhou lá de cima e viu Noé e uma família. Ele salvou uma família e acabou com a humanidade toda. Aí você pergunta, mas Deus é amor, como é que ele fez isso, gente? Quem sou eu para questionar a atitude de Deus, tá? Eu sei que ele chegou, ele ainda deixou a arca, quando ele fechou a arca por fora, que era para Noé não ter dó das pessoas e deixar entrar. Noé ficou pregando durante anos e anos que ia acontecer, nunca teve chuva naquela época, e o povo achava que ele era maluco. Noé ouviu uma ordem absurda, com isso, ouvindo uma ordem absurda, ele se salvou e salvou a sua família. Tá? Então, o que acontece? Nesse contexto todo, a humanidade pereceu. Mas o dilúvio não foi universal, foi parcial. Uma das provas arqueológicas de que o dilúvio foi universal é porque achamos lá na Cordilheira dos Andes, lá em cima, fósseis de peixes, tá? E tem um outro monte que eu não vou arriscar o nome qual é, mas eu já vi que ele também tem fósseis de peixe no topo da montanha. Para ter fósseis encravados no topo da montanha, é porque houve realmente um dilúvio universal, ok? Mas, então, vamos dizer que não, mas só esteve sobre o mundo que era povoado. É o que me importa. É que nem o povo que vem falando de ET. Mas tem ET, você não acredita em ET? Gente, o plano da salvação é para o planeta Terra. A Bíblia fala do planeta Terra. É com isso que eu vou me preocupar. Sabe, se vai ter ET no céu, realmente, e eu vou falar para vocês, ET quer dizer extraterrestre, anjo é ET, hello, não necessariamente é os hominhos verde cabeçudo, entendeu? Então, vamos pular essa parte que não tem nada a ver com isso. Mas, então vamos lá. Deus, a corrupção da humanidade chegou num ponto de Deus querer exterminar com todo mundo.
Nós vamos ver lá em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu 2 cidades. O pecado estava tão terrível lá, que Deus destruiu as cidades e tirou Ló de lá. E foi por amor a Abraão, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, por isso que ele salvou Ló, senão tinha ficado Ló e a turminha dele lá. Deus concluiu que a maldade que havia naquelas 2 cidades era tão grande que ele exterminou. E você vê os estudiosos lá, os judeus, que são ótimos para estudar isso, eles encontraram um monte de coisa lá. Dizem até que o Mar Morto é em cima de Sodoma e Gomorra. Por causa daquele sal, por causa de tudo isso, diz que o negócio é assim, porque teve chuva de enxofre. E acabou com a cidade, as 2 cidades. E nós já sabemos, nós já estudamos o porquê que é chamado de sodomitas, né? Que era do Sodoma, mas tudo bem, beleza. Então, você vai dizer que só hoje que a desgraceira está tomando conta do mundo? Não, filho, gente, sempre existiu, tá? Sempre existiu. Mas, então, quando você vê que o padrão moral está caindo, será que o padrão moral está caindo ou será que nós temos mais acesso às notícias? Hoje, o que acontece de um lugar, você fica sabendo no outro lado do mundo quase que instantaneamente, quase que imediato. Porém, nós podemos ver que as notícias ruins, elas chegam mais rápido, a mídia parece que tem com essa ânsia de ter publicidade, você quase não vê notícias boas. Você vê uma notícia boa no meio de 400 catástrofes. Nós vimos isso com o advento da pandemia, que era campeonato das emissoras, qual ia fazer mais horror. Então, nós vimos isso. Então, agora acabou todo mundo, veio uma gripe que vai dizimar a população, para deixar o povo desesperado, teve uma doença, morreu gente. Mas se você for analisar, o que morria de gente já antes, de pneumonia, então, é assim, eu quero saber a quem que eu estou ouvindo. Você sabe que tudo que você alimenta, cresce. Então, se você alimenta o seu cérebro com notícias ruins, o seu medo vai crescer. Se você alimenta o seu cérebro com as promessas e com as coisas boas que estão acontecendo, você vai ficar em paz. Quem é que tem o objetivo de tirar a sua paz? Aquele que vive do seu desespero. Então, é a indústria da mídia sensacionalista, que nós vamos ver que tem alguém sempre por trás de tudo isso, né? Que é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, os tempos estão terminando. Eu vou falar para vocês que eu, estudando Apocalipse, a cada dia que passa, eu vejo o tempo terminando. As promessas se cumprindo, as coisas aparecendo, os personagens estão tomando forma. Então, é assim, nós estamos caminhando. E quando eu digo que a nossa vida é que está escrevendo o último capítulo da Bíblia, eu acredito piamente nisso. Então, eu quero fazer parte desse projeto, não como uma pessoa que está em cima do mundo sem fazer nada, uma inerte, tá? Então, o que acontece? Para onde você está, onde você está olhando? Então, se a maldade sempre existiu, o que acontece agora é que tem a política do pode tudo, que foi alargando o padrão moral. Nós vemos isso realmente, então, tudo pode, é assim, toda forma de amor vale a pena, Lulu Santos cantou isso, só que não é verdade, aquele negócio do conforto, se faz bem para você, tá tudo bem, se você tá em paz com você mesmo, então tá tudo bem, gente, o que é isso? Então, nós vamos jogar nossa Bíblia fora, não tem padrão. Então, eu conheci um pastor que ele dizia que estudar a Bíblia, o evangelho é frustrante, porque toda vez que você lê, você descobre que você precisa mudar em alguma coisa. Glória a Deus, que eu descubro que eu tenho que melhorar, né? Então, nós vemos esse tipo de notícia. E aí, eu digo para vocês o que aconteceu com a minha viagem agora, na viagem do meu aniversário, que eu fui para Nashville. Para quem não sabe, Nashville é a cidade da música, que a maior parte é música country que você vê lá, e realmente... Eu não sei o que acontece comigo, porque eu fui para Vegas achando que eu ia ver o ápice da carnalidade, fui até com medo de ir com a minha filha, e eu não vi nada, gente, não vi nada. Se é que acontece de algum lugar separado, é num horário fora de onde eu estou, mas eu não vi nada de absurdo, tipo Sodoma e Gomorra em Las Vegas, tá?
E me avisaram, cuidado que você vai para Nashville com o seu marido, que é sua filha? Não sei não, porque o negócio lá é feio. A minha filha fez 21 anos, então nós fomos comemorar o nosso aniversário no resort lá, e nós fomos passear na tal da rua que chama Broadway. E nós fomos lá para ver. Quando eu vou chegando, estacionando o carro, gente, eu não vi drag queen pelada. Gente, eu vi casal, um monte de... Assim, é muito engraçado que você vê muita despedida de solteiro e de homem e de mulher. Então, você vê assim, a menina, ela é a cidade do country, então, uma de roupa country branca, com chapéu branco, e as outras tudo de cor-de-rosa. Mas sabe quem são as outras? A mãe, a avó, a sogra, a tia, todo mundo andando naqueles carrinhos, tirando foto, tá? Isso que eu vi, tá? Isso que eu vi. Então, super assim dava para ver. E é muito interessante que os bares, um do lado do outro, encostadinho, vários andares, e tinha uns, eu sei que tinha uma esquina, ele tem 4 andares, e cada andar tinha uma banda diferente. E essa rua é 24 horas. Então, você vê, tinha gente bêbada, não sei porque você não pode beber na rua. Então, se o pessoal estava bêbado, estava lá dentro. A cena mais deprimente que eu encontrei em Nashville são os homeless, o morador de rua. Muito indigente, e assim, você vê, não é somente pessoas pobres, você via pessoas com drogado, entendeu? Pessoas drogadas. E assim, sujo, mas não era bêbado, era drogado mesmo. E assim, numa situação de vida que você se pergunta o que aconteceu na vida dessa pessoa para ela chegar nesse ponto. Entendeu? Porque todo mundo tem uma família, todo mundo veio de uma... Né? O que aconteceu para ele largar a mão de tudo da sua vida, com a roupa toda suja, aquele cheiro de andante? Tinha um rapaz novo, gente, aquele rapaz não devia ter 30 anos, todo urinado, e assim, você vê que o cabelo não lava, e sentado na calçada pedindo, o outro não estava nem pedindo, jogado no canto, e aí você pensa, que tristeza é você ver isso. Então, isso realmente me chocou, e eu parava e tinha uns que tinham uma plaquinha assim, e falava, por favor, Deus te abençoe, me abençoe em nome de Deus, tenha misericórdia, essas coisas aí, pedindo de papelzinho escrito à mão, de qualquer jeito, mequetrefe. Mas então, o que nós vamos a isso? E aí, andando nessa rua, eu via, então tem os músicos dentro dos bares e tem na calçada os músicos tocando, então o cara lá com a guitarrinha, com roupa de cowboy, guitarrinha, uma cestinha do lado, você para em volta, escuta e dá um dinheirinho. Isso aí também tem. Ok. Estamos andando, eu com a Rebeca e o Joey. Aí eu vi uma turminha tocando na calçada. Parece que eu reconheci a música. A hora que eu olho, era assim. Tinha uma moça cantando, uma moça no violão e um rapaz na bateria. E um monte de gente em volta, tudo adolescente. Não tinha, assim, vamos dizer que era de 15 a 25 anos, por aí, molecada mesmo. Parado lá, eu falei, mas parece que eu ouvi o que eles estavam cantando. Eles estavam cantando louvores. Aí você me pergunta, ali naquele meio, é meia dúzia de 3, cantando lá uns hinos da igreja deles. Eu parei para ver. Aí eu paro mesmo. Era um grupo, vamos dizer que tinha uns 20, assim. Aí eu olhei em volta, tinha um rapaz que devia ter no máximo uns 20 anos, de pé, parado com a mão para cima, orando por aquele grupo. Eu olho um outro rapazinho, todo boyzinho, gente, tudo bem arrumadinho, assim, moderninho, de joelho, orando. Uma turma de menina de despedida de solteiro, a noiva com o véuzinho assim, e uma menina que devia ter idade para ser filha dela, com a mão na cabeça dela, falando assim, você quer alguma oração? Você vai casar? Eu vou orar por você pelo seu casamento. Começa a orar, as outras tudo começam a chorar, orando junto. Aí eu comecei a olhar aquilo, gente, o meu coração se encheu de um jeito que foi Deus falando para mim, o mal faz mais barulho, mas eu estou presente em todos os lugares. Aí eu comecei a ficar lá, eu comecei a observar, tinha um casal um pouco mais velho, né? Eu falei, acho que deve ser o líder dessa jogada. E as crianças, para mim eram crianças,
sem vergonha nenhuma, não estavam com vergonha, estavam adorando ao Senhor num lugar totalmente inóspito, onde você não imaginava, adorando e não simplesmente adorando, parando e oferecendo oração pelas pessoas. Eu quero saber qual é a pessoa nesse mundo que você para e pergunta assim, aceita uma oração? Ninguém rejeita. Mesmo que a pessoa não acredite, ela escuta, porque vai que cola, né? Então, você via jovens, adolescentes, que era para estar com vergonha e não sei o quê, orando uns de joelho. Aí eu vi que a turma do joelho revezava. Então, era uma turma que ficava assim, como se fizesse um círculo mais ou mais espalhado, para quem não impedisse ninguém de chegar. Aí veio a moça para mim. Eu falei assim, você quer que eu ore por você? Você tem um pedido específico? Não, eu falei, não, oro pela minha vida, não sei o quê. Gente, que coisa mais linda. Quando eu olho, tem uma menina orando pela Rebeca, e diz a Rebeca que a menina chegou e falou para ela assim, eu não te conheço, e eu tenho que orar por você, e eu tenho que te falar que Deus está muito alegre com o seu posicionamento onde você está. Ele colocou você onde você está, e ele está muito contente com o papel que você está cumprindo lá. Isso no meio da Broadway de Nashville, que todo mundo diz que é o antro da bebida, da perdição, de tudo. Eu vi o evangelho sendo pregado lá. Então, isso tocou tanto o meu coração que eu não queria sair de lá. Aí o Joey pega, olha, esse senhor que era um pouco mais velho, vem conversar com ele, velhão também, né? Aí o Joey falou, não, a gente também é pastor, não sei o quê. Aí ele falou, então, nós não estamos aqui para vender igreja. Né? Ele nem falou de que igreja que era, nós estamos para falar do amor de Cristo. E olha, eu tenho orgulho de ver os meus meninos, e eu senti orgulho de ver os nossos meninos, porque aqueles filhos são os filhos da igreja, são os nossos filhos adorando o Senhor, sem vergonha, sem pudores, aonde você jamais imaginaria que está, e nós sentados dentro da nossa zona de conforto, indo nas igrejas esquentar banco uma vez por semana, e achando que tá bom. E essa criançada indo lá fazer a diferença no mundo. Então, isso me tocou sobremaneira. Eu fiquei assim, encantada. E aí, o que me fez lembrar? Há um tempo atrás, eu estava vendo uma notícia de um avivamento de um pastor na cidade aqui, que era uma cidade barra pesada, diz que é uma cidade super barra pesada, e que a escola é só de delinquentes, e ele é um evangelista, e ele chegou na escola e pediu para poder fazer um trabalho lá. Ele disse que a diretora nem botou muita fé, achou que, né, não botou muita fé, porque disse que era todo mundo meio perdido lá, e ele chegou e falou, eu quero fazer a diferença aqui, e eu posso, tá? E ele começou a fazer resultado. Eu vi a reportagem de 300 estudantes entregando sua vida a Jesus. 300. E essa escola está mudando a história da cidade. Porque são jovens, e sabe por que é legal você pregar para jovem? Jovem é intenso em tudo que vai fazer. Jovem, quando tem que fazer dieta, ele é intenso. É tudo intenso. Então, quando o jovem se apaixona pelo evangelho, ele é intenso. E esse pessoal está transformando a cidade deles. Aí tem uma cidade na Virgínia Ocidental, devastada pelas drogas, e de repente você vê acontecendo isso, tá? O nome desse evangelista é Nick Walker. Certo? Aí nós vamos em Kentucky, aqui. Foi no meio da pandemia de 2020, teve 700 batismos num dia. Porque a igreja não podia se reunir, começaram a se reunir em células, nas casas, e por Zoom, resultado, marcaram um dia do batismo lá, convidaram o povo para mim, e os pastores acharam que eu ia ter 50 pessoas. Apareceram 700. Nós vemos na Califórnia um avivamento que teve um aumento de 200% de batizados, uma média de 300 pessoas por evento sendo batizada. Então, o que acontece? Nós estamos vendo que o mundo está sendo evangelizado, não são as igrejas que estão crescendo, é o evangelho que está sendo pregado. Aí você me fala, mas e a perseguição? Porque a gente vê que lá no Oriente tem o Boko Haram, tem a China, tem na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, então estão vendo a perseguição. Você sabe por que tem perseguição? O que foi que Jesus falou? A última coisa que ele falou lá em Mateus 28, 19, ele diz, ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas, E aí, o que a igreja fez?
ficou fechada dentro do quarto esperando. Teve que vir a perseguição para cada um ir para um canto e para poder pregar o evangelho. Eu vi o testemunho de um pastor de uma igreja perseguida e o entrevistador estava falando, deve ser muito difícil você pregar numa igreja onde é um lugar onde tem tanta perseguição. Ele falou muito pelo contrário. Onde é perseguido, só os fortes estão aqui. Eu não tenho problema com esses crentes. Você tem problema nos Estados Unidos, com uma igreja cheia de gente morna. Aqui todos são verdadeiros. Então você vê o evangelho está invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. Aí você vê que tem a igreja essa que eu vi aqui, da China, por causa do Zoom, onde estava tudo fechado. É o quê? Começou uma célulazinha de Zoom, hoje eles têm uma reunião online de 500 participantes 3 vezes por semana. Tá? Então, quando as igrejas domésticas são suprimidas, há alguma coisa que você fica tão apaixonado que você tem que fazer. Então, o que acontece? O inimigo tenta se levantar e tenta parar, e não vai conseguir. E não vai conseguir. Então, você vê a igreja avançando, denominações se unindo. Esse nosso grupo aqui, tem gente de tudo quanto é igreja. Qual é o fator comum? O fator comum é o evangelho de Cristo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Ponto. E é isso que nós temos que pregar. Vocês sabem quais são os 10 países mais cristãos do mundo? Vamos ver na escala. A Alemanha tem 50% dos alemães são cristãos. A Etiópia, 64%. A Itália, 83%. Sabe a República do Congo? Já ouviu falar nesse país lá na África? 92% da população do Congo são cristãos. Na Rússia, 46%. A Nigéria é 40%. Gente, Filipinas, 85% das Filipinas são cristãos. No México, é 82%. Gente, sabe quanto é o Brasil? 90% dos brasileiros são cristãos. Distribuídos nas várias denominações, mas 90% são cristãos. E os Estados Unidos tem 71%. Por que os Estados Unidos está em primeiro lugar? Porque 71% dos Estados Unidos é muito mais gente, né? Porque o país é maior. Então, o que eu consigo ver aqui? Tudo aquilo que está lá no Gênesis, né? Quando Deus foi lá dar dura em todo mundo, o que ele falou para a serpente? O filho, né? Falando para o descendente da Eva. Então, o que ele falou para a serpente? A serpente vai morder o calcanhar do descendente da mulher. E quando que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. Na cruz, o diabo pensou que estava vencendo, ele mordeu o calcanhar de Jesus. Mas o que nós estamos vendo agora, a segunda parte do que Deus falou, e Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, e a cabeça da serpente já está sendo esmagada. Essa história de que o diabo é o rei do inferno, isso é uma falácia. O diabo não é rei de nada. Aliás, ele é o primeiro a ir sofrer no inferno. Abre lá o final de Apocalipse e vê a glória, vê Jesus sentenciando Satanás, o que ele vai fazer. Ele mais o falso profeta e mais o anticristo, todo mundo pro pacote, e a igreja sendo restaurada, e Jesus vindo com todo o poder e glória, e nós vemos que o evangelho, a profecia de Joel está se aumentando como as águas cobrem o mar. Então, do mesmo jeito que eu vi em Nashville um grupo de jovens fazendo a diferença, conquistando pessoas para Cristo, isso está acontecendo agora, nesse exato instante, em muito lugar do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero fazer parte dessa ação, eu quero fazer parte dessa história, porque nós não estamos aqui por acaso. Se você estivesse aqui por acaso, quando você aceita Jesus, era fulminado, e no entanto você continua aqui para você pregar. Gente, o diabo jamais vai ganhar uma parada. Deus não vai perder essa parada para o diabo, não vai ter mais gente do inferno. E isso nós vamos ver no seguinte, veja bem. A Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio, beleza? Ok, se ele não se agrada, quer dizer que ele vai fazer tudo até as últimas consequências. Ele mandou o filho dele morrer na cruz por todos, ok. Eu conheci um médico socorrista, e ele me dizia o seguinte, toda pessoa, antes de morrer, aquela história de, minha vida passou em 1 minuto, ele diz que isso é verdade. Tanto que o suicida, todo suicida que eles foram resgatar, tem marcas no pescoço, porque se arrependeram. O que toma veneno tem a garganta machucada, porque quando ele percebe o que ele fez, ele se arrepende, põe o dedo na garganta. E o que pula do prédio,
Ele não cai no chão e morre. Ele morre do coração, ele já chega no chão morto. Então, o que acontece? Se Deus diz que para Deus, tá? 1 minuto, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você não acredita que da ponte até o chão deu tempo de Deus chegar para ele e falar assim: e aí, meu filho? É a última chance. Então, nós vamos ter tanta surpresa na glória. Nós vamos ver até os enforcados, até os suicidas lá, porque tem esse tempo. E você acha que se você pregar o evangelho hoje, a pessoa não quer nem saber, no último instante, Deus vai falar para ele: lembra do que aconteceu, lembra do que, né, que a irmãzinha falou para você, lembra daquele folheto que você leu, isso é verdade, tá? Você acha que a colheita é muito maior, vai ter muito mais gente salva do que gente perdida, em nome de Jesus, porque Deus não vai perder a parada pro diabo, porque Deus é Deus. O amor dele cobre multidão de pecados. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e eu aliviarei. Não existe pecado que não seja passível de perdão. O sangue de Jesus é capaz de perdoar todos, inclusive de perdoar o crime do suicídio, de tirar a vida, que é um assassinato de toda maneira. Então, veja bem, o último momento é a última chance. E eu te pergunto, quem será que chega no último momento e Deus se apresenta e ele consegue negar o evangelho? O amor de Jesus constrange. Então, qual é a minha função e a sua função? Fale a todo o tempo. Você não sabe a semente que você está jogando e que dia que essa semente vai germinar. Você não sabe a que ponto, que época da vida que a pessoa que você falou, Jesus te ama, isso vai ser usado. E a palavra não volta vazia. A palavra tem poder. O evangelho tem poder. A sua palavra é uma semente. Essa semente vai ser regada no devido tempo. Quem dá o crescimento não é você. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A sua função é só falar. E se a gente puder recolher, ainda ver a colheita, glória a Deus. E se a gente puder encontrar só lá em cima? Nós vamos ter tanta surpresa de chegar lá, ver pessoas que passaram pela nossa vida por um instante e, de repente, pelo nosso testemunho, elas foram alcançadas. Então, qual é o meu papel nesse processo? Então, por que eu acho que hoje é a mensagem mais impactante nesse meu momento hoje? Porque eu vejo a igreja avançando, eu vejo nós participando do time que está vencendo, eu vejo o Senhor reinando, nós somos já, a luta já está ganha, porque não somos nós que lutamos. Não somos nós que lutamos, nós estamos na linha de frente, mas nós só temos que falar, porque quem faz realmente é o Espírito Santo, é Deus da sua trindade. Em cada momento, Deus está agindo no coração de cada um. E o que você tem que fazer? Eu tenho que ser cidadão do céu. Eu só tenho que representar o reino de Deus. Eu tenho que mostrar para as pessoas que ser cristão é bom e que elas se sintam atraídas a Jesus pela minha palavra. Então, o desafio é: qual é o meu papel nesse processo? Vamos parar de dar ouvido para notícias ruins. Vamos arregaçar os nossos ouvidos, entrar na sintonia das coisas boas. Para encerrar, a última mensagem, o último texto que eu vou mencionar foi quando Eliseu, ele estava, a cidade era a cidade era construída assim no vale, né? E tinha as montanhas. E aí ia ter uma guerra, os soldados estavam em cima e Geazi estava apavorado, ele não sabia o que ia acontecer. E Eliseu ora e fala assim para Deus: abre os olhos do menino para que ele veja. Veja o que eu estou vendo. A hora que ele abriu os olhos, ele viu toda a volta da cidade, os anjos guerreiros. Eu vou contar um segredo para você. Aquela história de que anjo é aquelas criancinhas gordinhas, fofinha, peladinha, de asa e flechinha na mão, isso é conversa, porque todas as vezes que viram anjos, são homens guerreiros com espadas e lanças reluzentes, que vieram brilhando, vieram para lutar e ganhar. Então você não está sozinho, os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Abra os seus olhos, eu oro para que você abra os seus olhos espirituais e consiga ver o exército de anjos que está circundando você, o exército de anjos que
está lutando por você, o exército dos anjos que estão defendendo você, e para que a gente consiga ir avançando, e avançando, e avançando. Essa luta não é nossa, essa batalha não é nossa, ela já está ganha, porque os anjos do Senhor estão indo na frente. O texto diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem. Ele não só senta do seu lado e fica lá fazendo acampamento do lado, fala, se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então pode ir, você não está sozinho. Pode ter notícia ruim, o mundo está ruim, a desgraceira está acontecendo, ok, mas eu vejo o evangelho crescendo, eu vejo a palavra se multiplicando, eu vejo pessoas, crianças profetizando, velhos sonhando, e eu vejo o evangelho, a glória do Senhor invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. É isso que eu acredito, é isso que me mantém viva, que me mantém com coragem para lutar e para levantar todo dia e pensar, Senhor, quem é a vida que eu vou poder abençoar? Qual é a situação do meu dia hoje que eu vou poder abençoar? Em nome de Jesus, porque você não está sozinho. Eu vou tentar colocar agora o vídeo que é vou tentar colocar, que é uma coreografia. Vamos ver se vai aparecer. Ai, esse computador tá uma beleza hoje. Cadê? Ai, perdeu aqui. Aqui. Vocês só me digam se ele vai. Peraí. Vai. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns humanos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Lutando como parecidas na prisão, ouvindo grandes sábios estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é que prevaleceu. Após 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Isso do inferno devia chorar. A igreja não descansa o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem. É tanto cativeiro está salvando alguém. A igreja vem. A igreja vem. Como aquele que brilha mais que a luz do sol. Dissipando as trevas que o mal. Sua face é um refletor de glória. O céu tem toda glória. A igreja vem. Arrebentando novas portas do inferno.
É isso aí. Vocês conseguiram ver? É isso que eu acredito. Peraí que começou um negócio aqui. É isso aí. Nós fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte da igreja que está avançando. Não importa a sua denominação. Você é a igreja, onde quer que você esteja. E você não está sozinho. Essa luta já está ganha, porque a igreja vem. Aleluia.